Oi, gente, tudo bem com vocês? Olha só, hoje eu tô aqui para apresentar para vocês uma belezura de um aparelho portátil para quem atende a domicílio. Esse tipo de aparelho, que é um aparelho de corrente, né? Ele já era muito utilizado para fisioterapia, né? Quem trabalha com TENS e FES, enfim, você só tinha essa opção. A HTM lançou esse aparelho portátil que já tem vários tipos de corrente. Vários tipos? Que tipo? Gente, trabalha com corrente russa, com TENS, com FES, microcorrentes, corrente galvânica, corrente de eletrolipólise. Gente, ele é tudo. E melhor ainda, é portátil, você consegue atender a sua cliente a domicílio. Então, por exemplo, você que trabalha com estética facial, por exemplo, e só tem aquele alta frequência portátil, você consegue comprar ele, que nele você vai ter todas as correntes que tem naqueles gabinetes faciais, aqueles gabinetes, aquela maleta, enfim, você tem tudo. Você só vai comprar os acessórios que são opcionais, tá? Eu quero mostrar pra vocês o que segue com o aparelho, antes de mostrar todas as funções dele, tá? Então assim, ó, o que segue com o aparelho é o aparelho, 4 placas, 2 cabinhos e um gel condutor, mais 2 faixas para fixação dos eletrodos, né? A grande vantagem dele, para quem atende pós-operatório, por exemplo, é muito natural a pessoa atender pós-operatório a domicílio. Você pode trabalhar com as microcorrentes no pós-operatório, tá? Todas as funções já existem no aparelho. O que vai diferenciar é que você vai poder comprar os acessórios para utilizar os outros tipos de corrente, tá? Essas placas que seguem com ele, você vai conseguir utilizar na corrente russa, no TENS e no FES, né? E depois todas as outras funções são acessórios que você vai comprar, com certeza, não é nada um absurdo, tá? São opcionais, mas o melhor de tudo é que você já tem todas essas funções no seu equipamento, sem ter que comprar mais nada, tá? Ele é um aparelho, como eu te falei já, totalmente portátil. Ele tem 2 canais, tá? Então a gente vai ter 2 canais para as correntes motoras, ou seja, corrente russa, né? E 2 canais para galvânica. Não, são apenas 2 canais. Você não vai usar simultaneamente a corrente galvânica e a corrente russa, por exemplo, tá? Ou é um ou é outro. E sabe o que tem mais legal nele? Ele tem 28 protocolos na memória. Então, ou seja, você não vai precisar quebrar cabeça para protocolo, né? Eu vou dar uma passadinha aqui de leve para você poder acompanhar todo o equipamento. Então, aqui a gente tá vendo, tem a função de TENS sincronizado, TENS a russa contínuo, a height force contínuo, lipólise percutânea. A lipólise, gente, quem não sabe, a lipólise é um tipo de corrente que age na gordura localizada, tá? Então, as placas são diferentes, a gente vai mostrar para vocês também a forma de estar utilizando, tá? Aqui, percutânea, a microgalvânica normal, a galvânica normal, MENS, que seria microcorrentes, e depois os protocolos da memória. Aqui nos protocolos da memória são todas as funções, cada um com o seu protocolo, né? Protocolo 1, que tá vendo que você tá vendo aqui, TENS, para dor aguda. Espera só um minutinho. Pronto, agora eu vou conseguir mudar. TENS para dor crônica. O protocolo 3 é FES para treino de marcha, controle de espacidade, neuromuscular. E aqui a gente tá falando tudo de corrente, tá? Tonificação inicial, força e resistência inicial, hipertrofia. Aqui tá a função dele, corrente russa, mais um protocolo de corrente russa, intermediário, e assim vai, né? Lipólise percutânea e lipólise percutânea circulatório. Lipólise transcutânea e a transcutânea circulatório. A galvânica, a microgalvânica e microcorrentes. Vamos lá. Reabilitação para queimados com a microcorrentes, reabilitação para úlceras de microcorrentes, lesão de acne para microcorrentes, rejuvenescimento, normalização, nutrição, é o último protocolo que tem.
Então hoje eu vou apresentar para vocês o que vai ser mais utilizado, o que é fácil você, com apenas o aparelho, com as 4 plaquinhas, você utilizar. Então nós vamos apresentar a corrente russa, que para quem não sabe é a estimulação da musculatura, tá? Nós temos 3 tipos de correntes aqui. O porquê? A corrente russa funciona como se fosse uma academia, nós temos que ter uma evolução do tratamento. Então não adianta a gente querer, você vai chegar na academia, você vai puxar um peso exorbitante? Não, você vai crescendo gradativamente. E assim funciona como a corrente russa. Então nós temos vários tipos de correntes para quê? Para que a gente vá acostumando a cliente. Nós iniciamos normalmente com a corrente russa de 4.000 Hz, né? Depois tem a corrente russa de 2.500 Hz e assim sucessivamente a gente vai aumentando a contração muscular dela, né? O intervalo da corrente russa é na faixa de 2 a 3 vezes por semana, tá? Lembrando que não pode se fazer todo dia, isso você como profissional, acredito que já deve ter esse conhecimento, né? Nós temos que dar o tempo para a musculatura, para o músculo trabalhar, né? Não tem como fazer todo dia, a gente pode fadigar a musculatura, tá? Então hoje eu vou apresentar a corrente russa, a aplicação da corrente russa, e vou apresentar também a aplicação da eletrolipólise, tá? A eletrolipólise nesse equipamento aqui, nós vamos trabalhar com as plaquinhas, mas ela também pode ser trabalhada com agulha. Só um minuto que eu vou mostrar a placa aqui, ó. A plaquinha da eletrolipólise é diferente. Ela tem 10 centímetros de comprimento, tá? E 2 centímetros de largura. Por quê? Ela simula como se fosse uma agulha. A eletrolipólise, a percutânea, ela é aplicada com agulhas, tá? Que não cabe a gente estar apresentando no vídeo, mas se você comprando aparelho, você pode se especializar, buscar um curso específico para aplicação com agulhas, né? Hoje a gente vai apresentar a aplicação com placas. Então você observa que é diferente. Por quê? Esse tipo de placa eu vou usar para eletrolipólise, tá? Tratamento de gordura localizada. Esse tipo de placa eu vou utilizar para contração muscular, tá bem? Então eu vou iniciar, você pode montar protocolo de eletrolipólise e depois da eletrolipólise, aplicação da corrente russa. Eu vou mostrar para vocês agora a aplicação da eletrolipólise. O posicionamento das placas é diferente do posicionamento das placas da musculatura, tá? Lembrando que tem que ser no modo transcutâneo, tá? Como nós temos somente 2 canais, então, ou seja, cada canal ele vai ter um parzinho de placa, tá? O posicionamento dessas placas, ela é feita de forma linear, lado. Vou colocar aqui por cima só para vocês entenderem, tá? Uma do lado da outra. A distância, normalmente, é a distância de uma plaquinha, tá? Eu não posso espaçar muito. Eu tenho que trabalhar com a distância mais ou menos ali de 1,5 centímetro a 2 centímetros. Não aplico em cima do umbigo. Vou trabalhar assim. Nesse aparelho, hoje nós temos aparelho no mercado, óbvio que não é portátil, então a gente tem que entender o que eu estou apresentando para vocês. É um aparelho portátil, ele só tem 2 canais, então a gente só vai ter 4 plaquinhas. Então, se de repente você pega, Andréia, mas eu quero aplicar numa área maior, você vai aplicar em 2 ou 3 etapas. Então, por exemplo, eu poderia aplicar as 4 plaquinhas do lado esquerdo, finalizou, mudo para as 4 plaquinhas do lado direito, tá? Aqui eu só tô apresentando para ficar fácil de vocês visualizarem. Então, agora eu vou iniciar ali para vocês a demonstração, tá? Para vocês terem ideia de como ele trabalha, tá? Apenas com as 4 plaquinhas e a maneira depois, a área que vai ser tratada e é definido por vocês. Todas as placas, nós temos que utilizar o gelzinho condutor, tá? Aqui no aparelho ele segue essa bisnaguinha. Aqui eu tenho um gelzinho que tá num potinho. Não posso utilizar a placa sem o gel, claro que não. A plaquinha aqui tá lambuzadinha de gel, tá? Tá um pouquinho gelado. Aqui. Posicionei 1, 2.
Gente, é fantástico, tá? Acho que vale muito a pena. Não, e o melhor de tudo, tá? Esse equipamento, ele custa R$690. Então, ele é de fácil acesso para as profissionais que estão iniciando, que atendem a domicílio, como a gente já falou, né? Que quer apresentar um tratamento para sua cliente que tenha um resultado interessante, né? Ó, então, aqui tá as 4 plaquinhas, tá? Posicionada. Tem que posicionar os cabos, claro. Então, aqui antes de colocar no aparelho, eu vou estar posicionando aqui na plaquinha. Então, posiciono sempre aqui. Aqui, tem um cabinho. Temos que lembrar que, como qualquer aparelho de correntes, nós temos a lista das contraindicações, que seria gestantes, portadores de marca-passos, hipertensos, sob pele não íntegra. Na verdade, isso tem uma lista que com o seu aparelho ele vai seguir, tá? A lista de contraindicação. Então, vamos lá. Vou posicionar aqui. Se observa que ele até a pontinha é preta e branca, justamente canal 1 e canal 2, para você localizar qual cabo que você vai aumentar. Então, 1 e o 2. Então, eu vou aqui no protocolo, lembra, eu estou utilizando placa, então eu vou no protocolo de eletrolipólise transcutânea, ou seja, eu estou aplicando em cima da pele. A percutânea é para você aplicar com agulha, tá? Que é introduzida na pele. Aqui, ó. Lipólise transcutânea. Nós temos 2 maneiras. Tem a primeira fase e a segunda fase, que é circulatório. O correto é nós trabalhar 50 minutos com a primeira fase. Terminou, mais 10 minutos no sistema circulatório. É como se a gente estivesse varrendo aquilo que a gente conseguiu, toda a célula de pósito que a gente conseguiu atingir, é como se a gente estivesse fazendo uma circulação daquele material ali, tá? Então, aqui eu vou iniciar. Então, selecionei o protocolo, vê que não tem dúvida nenhuma, iniciei. Ele já começou a contar. Só que ela não vai sentir, tá sentindo alguma coisa? Não. Porque a gente não aumentou os canais, ó. Então, eu vou aumentar a dose. Tá sentindo? Agora sim. Tá sentindo um lado só, né? Sim. Bastante? Agora eu tô sentindo os dois iguais. Os dois iguais. E você vai aumentando, gente, de acordo com a sensibilidade da sua cliente, tá? Então, nós vamos iniciando e você vai me dizendo. Claro que sempre com a simetria, utilizar a mesma frequência dos dois lados. Tá legal? Tá tranquilo? Agora ele já ficou um pouquinho mais forte. Ficou mais forte? Tá? Então, assim, desta maneira, não tem mudança nenhuma, tá? Qualquer área que você aplicar, você vai aplicar desta forma. Você vai posicionar de forma linear um eletrodo do lado do outro. Se fosse com agulha, também seria uma agulha do lado da outra, que é aquela agulha de acupuntura. Mas volto a falar que seu aparelho é um aparelho profissional, requer um curso específico. Estou apresentando para vocês a função do equipamento, mas você precisa ser um profissional para estar utilizando ele, tá? Então, aqui, as placas de forma linear, a placa é diferente, ela tem 10 centímetros, ela é compridinha, ela simula uma agulha, tá? É como se a gente tivesse uma agulha. Eu vou ver se eu tenho uma agulhinha para mostrar para vocês, espera só um instantinho. Tá tranquilo? Uhum. Aqui eu tenho uma agulhinha, essa agulhinha de acupuntura, só pra mostrar que às vezes a gente fica falando de agulha e a pessoa tem dúvida, ou talvez nunca nem viu, né? A agulha é assim. Deixa eu ver se eu coloco aqui pra poder ficar mais fácil com o fundo, tá vendo?
Então a forma de aplicar seria linear. Então você consegue entender que o formato da placa, ele simula como se fosse uma agulha, tá? Só para vocês entenderem. Então é esse tipo de agulha, que é a mesma agulha usada em acupuntura que trabalharia com o aparelho. Só que a gente não consegue trabalhar com esse mesmo cabo, então requer um kit para eletrolipólise com agulha, tá? Muda um pouquinho, então só para vocês entenderem que não segue. A função está no aparelho, só que isso é um acessório opcional, que você teria que estar adquirindo. Nem as plaquinhas fininhas seguem com o aparelho, só segue essas plaquinhas aqui. Então assim, gente, aqui nós posicionamos, a cliente iria ficar 50 minutos, eu vou aumentando de acordo com a sensibilidade, tá muito forte? Como é que tá? Acho que pode aumentar mais um pouco. Muito? Ou tá legal? Não, tá bom. Você aumentaria de acordo com Ele já vem com o tempo na memória, então ele já vai, se dando start, ele já vai já fazer uma contagem regressiva. Passou 50 minutos nessa função, o aparelho ele vai dar um sinal sonoro. Você simplesmente, aqui eu vou dar o stop, né? E eu iria para a função. Espera só um pouquinho aqui. De novo agora, transcutânea, só que circulatório. Ó, transcutânea, circulatório, tá vendo? Aperto o start e colocaria de novo a mesma intensidade que eu estava usando para fazer a varredura, tá? E por nesse modo ficaria mais 10 minutos. Essa seria a função de tratamento de gordura localizada com este equipamento, tá? Isso facilitaria muito, tá, gente? Então, depois disso daqui, se você quiser fazer só eletrolipólise, finalizar com uma massagem, finalizar com uma drenagem, enfim, utilizar outras técnicas, pode ser conciliado tranquilamente, tá? A sensação que a cliente tem é como se fosse um formigamento, não é? Uhum. Não tem dor. Vamos lá, vamos começar a entender que a gente precisa saber o que a cliente está sentindo. Ah, se a cliente está reclamando muito de dor, você está usando uma intensidade muito alta, você precisa reduzir. E lembre-se, a gente tem que ir aumentando gradativamente, tá? Essa função da eletrolipólise, então está apresentada para vocês perceberam que não tem erro, né? Se tiver dúvida, pode me perguntar que depois eu respondo ali para vocês no canal. Agora eu vou mostrar para vocês a função da corrente russa. Então eu dei stop, a plaquinha vai continuar, eu vou remover essa placa, lembra que a gente não vai utilizar esse tipo de placa para contração muscular, tá? Aqui, removi as plaquinhas. Posso lavar essas plaquinhas, tá? Agora a gente vai posicionar as plaquinhas na musculatura. Ó, posicionei uma. Um canal já está aqui. Vou utilizar o gel condutor, como a gente utilizou ali no outro, tá? Só que a forma de utilizar a placa de contração, ou seja, quando a gente fala contração muscular, a gente fala da corrente russa em si, ela tem que estar no sentido do grupo muscular, né? Então, quando a gente trabalha o abdômen, eu trabalharia duas plaquinhas, o mesmo canal, tá vendo? Branquinha com branquinha. O nosso músculo aqui do abdômen, ele é assim. Então, eu vou utilizar uma placa aqui, a outra aqui. Uma aqui e a outra aqui. Para conseguir contrair a musculatura, tá? Essa é a diferença quando a gente utiliza esse tipo de plaquinha. Tem que ser no grupo muscular, então não adianta a gente sair aplicando de qualquer maneira ou da mesma forma que a gente utilizou a outra ali. Tá o gelzinho aqui. Então, vou posicionar uma aqui e a outra em cima, tá? Lembrando-me, gente, vamos se inscrever no nosso canal, tá?
a gente pode apertar o sininho, que a ideia é a gente passar as informações para os profissionais da área de estética. Ups, caiu. Então, assim, a gente às vezes vê muita coisa sobre o tratamento, mas não sabe a forma de estar utilizando, né? Então, essa é a ideia, tá ajudando os profissionais da área. Vamos aqui, posicionamos aqui os dois. Então, aqui, nesse caso aqui, nós vamos estar utilizando a corrente russa. Então, vamos lá. Vamos lá, select. Eu vou na setinha. Condicionamento muscular, hipertrofia, peraí aqui, ó. Russa, tá vendo? Intermediário. E depois eu tenho tonificação intermediária e resistência intermediária. Então, na verdade, a gente vai poder estar trabalhando... Deixa eu só ver todos os protocolos que tem, peraí. Eu vou colocar tonificação intermediária, tá? Sabendo que a cliente tá iniciando agora. Então, não tá sentindo nada porque eu não aumentei. A partir do momento que eu aumentar... Tá sentindo? Tá? Bem pouquinho. Tá sentindo? Uhum. Vamos ver se a gente vê ela ali. Sentindo tremendo. Tá bom. Tá bom? Vou colocar no 20 aqui, então. Tá muito? Não, assim, tá tranquilo. Tá tranquilo? Uhum. Você sente contrair ou não? Sinto. Aqui a gente tá com uma intensidade reduzida. A gente tem vários protocolos que a gente vai conseguir ver a contração muscular, tá? Aqui você tá sentindo ele trabalhar, né? Uhum. No protocolo é de 30 minutos com a aplicação, né? Ele vai continuar trabalhando. Quando finalizou é só remover. Não tem necessidade de utilizar outro protocolo depois, ao contrário daquele outro. Se a gente muda aqui de protocolo, por exemplo, se eu for numa força de resistência, como se ela tivesse... O tipo de corrente é diferente. Deixa eu só ver aqui. Tá, como que tá aí? O que você tá sentindo? Agora tá fraquinho. Tá fraquinho? Agora ele já tá vibrando um pouquinho mais, sentindo, mexendo a musculatura. É. E assim, e aqui você vai aumentando de acordo com a sensibilidade, tá? Você vai aumentando de acordo com a sensibilidade da cliente. E assim, evoluindo o tratamento dela de acordo com cada semana, né? Cada semana você vai evoluindo, você vai aumentando a contração até que você crie uma resistência nela, né? Que você consiga trabalhar até com outros protocolos, tá? Mas a forma de aplicar a corrente russa para a musculatura é essa, com essas plaquinhas. Então aqui, gente, aqui ele vai ficar trabalhando, tá? A gente poderia estar aumentando até ao modo que consiga visualizar a contração muscular, tá bem? Mas assim, é a primeira sessão dela, a gente colocou uma intensidade mais fraca, mas da maneira ali você vai aumentando de acordo com a necessidade. Então assim, gente, essa foi a apresentação do Skincare da HTM. Como eu falei pra vocês, é um aparelho totalmente portátil, você consegue comprar os opcionais dele separado. Aquelas plaquinhas que eu mostrei da eletrolipólise, deixa eu pegar aqui. Essa que a gente usou agora, essa plaquinha é vendida separada, ela custa R$10 cada plaquinha dessa, tá? Todos os acessórios você consegue comprar separado também, só que o mais importante é que você tem todas as correntes dentro de um único aparelho. Então você não vai ter necessidade de ficar comprando outros aparelhos. Lembrando que ele só tem apenas 2 canais e ele vai te suprir a necessidade de atendimento a domicílio, né? Você pode usar em clínica? Pode estar usando em clínica. Só que se a gente fosse trabalhar uma corrente russa, por exemplo, dentro da clínica, normalmente nós trabalhamos com vários grupos musculares. Eu trabalho normalmente com 10 canais. Então, pensa, eu distribuo 10 canais
na frente, 10 canais depois na área das costas, enfim. Então, demoraria mais se você fosse aplicando assim de 2 em 2. Mas quando eu atendo a domicílio, termina-se ganhando, né? Uma possibilidade de oferecer um tratamento diferenciado pro seu cliente, tá, gente? É esse daqui. Eu quero dizer pra vocês, mais uma vez, não deixe de se inscrever no nosso canal, tá? Aperta aquele sininho para você ter o lembrete dos vídeos quando a gente lançar vídeos novos. E assim, não esqueça de dar aquele joinha ali, né? Vamos curtir o vídeo aí para que a gente possa estender cada vez mais informações aos profissionais da beleza. Tá bom, gente? Então, essa é a nossa informação de hoje. Quero agradecer a todos e um grande beijo. Valeu!